Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou te mostrar mais um modelo pronto de redação, um intensivão até o Enem 2022 chegar. Então, nesses 3 meses aí, né, nos últimos que estão chegando, eu pretendo toda segunda-feira soltar um modelo pronto de redação. Então, se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos modelos que eu vou soltar aqui. E lembrando que aqui no canal já tem muitos outros modelos também. Então você pode dar uma olhada depois e selecionar aí, né, o que você mais preferir para usar na redação. Lembrando que os 50 modelos prontos de redação também já estão disponíveis, o link está aqui embaixo na descrição. Se você ainda não tem o acesso, então corre lá, garante já, né, pegue esse material, que eu tenho certeza que também vai ser muito útil para você. Porque como eu sempre digo, o material é um auxílio, é um suporte para te ajudar mesmo enquanto você estiver fazendo as suas redações, né? A estrutura já está pronta, os repertórios já estão prontos, tudo já está pronto. Você só precisa colocar o tema da redação e os argumentos, né? Relacionando aí com o eixo temático. Basicamente isso. Então, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Seguinte, se eu não me engano, o último modelo que eu soltei na semana passada não tinha um repertório na introdução. Nesse aqui agora vai ter um repertório no início, né? Lembrando que o repertório da introdução é opcional, você coloca se quiser, mas os repertórios do desenvolvimento são necessários, você precisa colocar, porque você tem que relacionar mesmo esses argumentos, as ideias, com uma área do conhecimento. E aí você precisa colocar, né? É obrigatório colocar no desenvolvimento. Na introdução não tem muito essa regra, essa obrigação, né? Você coloca se quiser, é facultativo. Então, para dar uma mesclada, digamos assim, né, uma diversificada, eu fiz isso. Semana passada eu coloquei um repertório, eu não coloquei um repertório, e nesse agora eu vou colocar. Então vamos lá. Segundo a lei newtoniana, um corpo tende a permanecer em seu estado de repouso até que uma força atue sobre ele. Nesse sentido, a aplicação de força suficiente contra o tema da redação, no Brasil, é fundamental e é um caminho para combatê-lo. Assim, é preciso destacar a causa 1 e a causa 2 como fatores que impulsionam a persistência do problema. Ou seja, no início aqui, né, nós temos o repertório, depois a gente relaciona com o tema. É muito importante que você faça isso, porque você tem que mostrar essa relação mesmo, né, entre o repertório e o tema que está sendo proposto aí para você produzir a sua redação. Em seguida, nós temos o projeto de texto, né, junto com a tese. A tese, basicamente, é o seu posicionamento crítico, é como você enxerga o problema e como você vai discorrer ele no decorrer do seu texto. E o projeto de texto é basicamente também como se fosse um mini resumo do que o corretor vai encontrar na sua redação. E aí, como você já pode observar, nesse projeto de texto, ele vai ser estruturado com causa 1 e causa 2. Ou seja, no desenvolvimento 1, você vai falar da causa 1 do problema, você vai citar uma causa para o problema, por exemplo, a irresponsabilidade do Estado. E no D2, você vai apresentar uma segunda causa, que poderia ser a parcimônia midiática, certo? E aí você tem duas causas, né? Como eu mostrei aí, né, responsabilidade do Estado, se não me engano, e parcimônia midiática são argumentos coringas que você pode colocar em qualquer tema. Pelo menos uns 80% dá para colocar esses argumentos, né? Então seria basicamente isso, né, o nosso projeto de texto. E aí no D1 você vai falar especificamente de uma causa e no D2 de uma outra causa. E por fim nós temos o fechamento, né, que a gente fala que por conta disso vai impulsionar a persistência do problema, ou seja, o problema ele vai continuar evidente, presente na sociedade brasileira. Então basicamente é isso, né? Uma introdução pronta, coringa, uma estrutura que já está completa aí para você usar na redação. Os materiais, né, 50 modelos prontos de redação, como eu falei, já estão aqui embaixo no link da descrição. Se você não tem acesso, dá uma olhada depois. Tem essa introdução e tem mais 49 introduções, né? Além dessa, tem outras para você poder usar na redação e poder escolher qual você prefere, né? Qual você preferir no caso. Para você escolher mesmo qual você se identifica mais para usar na redação, porque às vezes é isso que eu vejo muito, né? Às vezes esse é um modelo que pode ser bom para um, para outro já não é, né? Tem gente que já não gosta. Então dessa forma eu consigo agradar todo mundo. Então se você não gostou dessa introdução, dá uma olhada depois nas outras, que eu tenho certeza que alguma você vai gostar, vai se identificar e vai querer usar, ok? Mas basicamente é isso. Esse é o modelo da introdução, né? No início nós temos um repertório, como eu falei, é facultativo, você usa se quiser. Nesse caso eu coloquei. Então, por eu ter colocado, eu tenho essa obrigação de ter que relacionar com o tema da redação. Em seguida, eu apresentei a tese, o que eu penso sobre o tema, e depois o nosso projeto de texto aí, que eu estruturei com causa 1 e causa 2. Mas você também pode estruturar com causa e consequência, mas isso aí é um papo para
para um outro vídeo, né? Então basicamente é isso, ok? Então vamos lá, bora pro D1 agora. Aqui a gente já está com o D1, você já pode observar que o D1 já é um pouco grande, claro, né? É um modelo de desenvolvimento, então espera-se que realmente tenha mais palavras, mais coisas para ser discutido, e é exatamente o que a gente encontra aqui. Primeiramente, né, um conectivo introdutório, porque a gente está iniciando, né, a discussão do tema, então a gente precisa ser coerente com o conectivo e também com o sentido que a gente quer propor na nossa redação. Então por isso eu coloquei um conectivo de introdução, né? Primeiramente, primordialmente, de início a princípio. Então conectivos introdutórios tem que ser colocado aqui nesse primeiro momento. Então vamos continuar. Ao analisar a causa 1, nota-se uma deficiência estrutural. Isso porque a argumentação. Vamos por parte. Primeiro aqui a gente colocou, né, o conectivo, como eu falei, e depois a causa 1. Que causa 1 é essa? Aquela que eu te falei na introdução, né? O projeto de texto. Como você estruturou com causa 1 e causa 2, aqui você vai ter que falar da causa 1 do problema que você já tinha mencionado na introdução. Que naquele caso, como eu falei, né, tinha sido irresponsabilidade do Estado. Então aqui você teria que colocar irresponsabilidade do Estado entre parênteses, né? E em seguida você vai colocar a argumentação. Nessa argumentação é onde você vai colocar as explicações, os argumentos, tudo que você tem, sua bagagem mesmo de repertórios, de ideias, para defender o porquê dessa causa, nesse caso a irresponsabilidade do Estado, ter relação com o tema da redação. Você tem que explicar isso, você tem que mostrar. Você não pode explicar, colocar assim, o problema é porque há uma responsabilidade do Estado. Não, você tem que explicar o porquê dessa irresponsabilidade, o porquê do Estado ser responsável com o tema. Não pode deixar as palavras soltas, as ideias soltas, tem que argumentar. E é aqui, nesse momento, você vai fazer isso. Em seguida, nós temos o repertório. Como eu falei lá no início, o repertório no desenvolvimento é obrigatório, então é o que a gente coloca aqui. Sob esse prisma, é crucial referenciar a ideologia do naturalista Lamarck, o qual afirma que o ambiente modifica o ser. Isto é, o indivíduo tem de adaptar-se ao meio no qual está inserido. Conjuntamente, quando se observa a continuidade do tema da redação, vê-se que o cidadão, imerso nesse meio, é influenciado, adotando um comportamento banal e irrelevante frente à problemática. Então aqui a gente tem um repertório, né? Um repertório, uma alusão ao naturalista Lamarck. Se eu não me engano, seria uma área do conhecimento aí de biologia, beleza? E aí a gente relaciona com o tema da redação e, por fim, a gente finaliza. Eu ainda colocaria aqui uma argumentação também no final, não coloquei, mas caso você queira comentar, é ideal também que você argumente e que você coloque aí, se apresente no caso, mais relações entre o repertório e o tema proposto. Então é isso. Esse é o modelo do desenvolvimento 1. Você vai apresentar a causa 1, como você já tinha mencionado na introdução, vai argumentar, vai apresentar, né, vai expor o repertório do desenvolvimento e depois vai relacionar com o tema. Você precisa relacionar. É sempre uma relação entre parágrafos. Você vai perceber isso no decorrer do modelo, porque você tem que mesmo mostrar essas relações com o tema, com seus argumentos, com suas ideias, porque não tem sentido nenhum você apresentar uma ideia e não relacionar, e não mostrar o sentido mesmo entre elas, né? Você não pode deixar nada solto, nada vago, nada superficial em seu texto. Então dessa forma você não perde ponto, né, por conta disso, e talvez consiga aí uma nota aí bem agradável, acima de 800 na redação. Vamos lá, bora pro D2 agora. Como eu falei, né, na introdução, a gente tem que seguir aí o projeto de texto. Nesse caso, o projeto de texto foi com causa 1 e causa 2. Então aqui no D2 é o que a gente vai fazer. A gente vai apresentar agora a causa 2 do problema, que naquele exemplo que eu mostrei seria a parcimônia midiática. Ademais, conectivo de adição, ou seja, de soma. Você está somando, você está acrescentando mais uma causa para o problema. Está sendo coerente com os conectivos e isso é avaliado na competência 4. Então você também tem que prestar muita atenção nisso. Ademais, a causa 2 está entre as causas do entrave, né, do problema, visto que a argumentação. Mesma coisa do D1, não tem segredo nenhum. Apresenta aí o projeto de texto e depois argumenta, traz exemplos, explicações para validar o que você pensa, né, o que você está colocando em seu texto. Introduzindo agora o repertório do D2. Para Auguste Comte, filósofo francês, é necessário ver para prever e prever para prover. Ou seja, é essencial que o ser humano conheça sua realidade e, assim, possa enxergar as consequências de suas ações para melhorar. Entretanto, o povo brasileiro, diante do tema da redação, nada faz,
Pelo contrário, continua perpetuando as mesmas condutas e dificultando a efetivação dessa teoria positivista proposta por Kant. Então aqui a gente tem também, né, uma estrutura bem parecida com o D1 também, né? Claro, porque ambos são modelos do desenvolvimento, mas nesse caso aqui a gente tem uma relação do repertório, nesse caso aí uma área do conhecimento que eu diria que seria da filosofia, né? Uma alusão ao filósofo francês Auguste Kant. E aí a gente relaciona com o tema da redação e, por fim, a mesma coisa também, o mesmo apontamento que eu falei no D1. Você poderia argumentar também no final, eu não coloquei aqui, mas caso você queira, é interessante que você argumente e que você sempre explique aí essa relação do filósofo com o tema, com suas ideias, com a argumentação do início, né, das explicações para a causa do problema, porque dessa forma a sua redação não fica superficial e você consegue deixar ela completa, coesa, íntegra, cheia de detalhes e que acaba sendo bem produtiva mesmo, né? Cheia de vocabulários, e isso é ótimo para a sua redação. Então aqui a gente tem o modelo 2 finalizando essa parte do desenvolvimento, né? Onde você finaliza suas ideias e você, de certa forma, acaba sendo coerente, porque você apresenta o projeto de texto, né? A causa 1 e a causa 2. A causa 1, que você falou no D1, e a causa 2 no D2. Então você fechou essa parte e agora a gente vai para a conclusão da nossa redação. Lembrando novamente que se você não tem um acesso aos 50 modelos prontos de redação, o link está aqui embaixo na descrição. Eu sei, às vezes você fica empurrando com a barriga, mas não empurre. Garanta já esses 50 modelos, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, você não vai ter mais dificuldade com redação. Essa sensação quando você pega um tema e não sabe o que responder, como responder, o tempo passando, essa ansiedade, esse desespero, não tem ideia para produzir uma redação. Isso tudo com os modelos prontos, né, como esse que eu estou te apresentando também aqui nesse vídeo, não vai ser mais um problema para você, porque a estrutura já está pronta. Você só tem que decorar o modelo e usar na sua redação. É basicamente isso, ok? Você só tem que se preocupar com uma única coisa, que é a argumentação. Então aquela angústia, aquela ansiedade, sem saber que repertório colocar, né? Isso você não vai ter mais problema nenhum, porque os 50 modelos prontos de redação já estão na tua mão, né? Esses 50 modelos, essa variedade para você escolher qual modelo quer usar no dia, você não vai ter mais problema nenhum com isso. Então por isso que eu sempre estou dando destaque a isso. E eu quero muito que você tenha 50 modelos prontos de redação, para você não passar mais nenhuma dificuldade quanto a isso, ok? Então vamos lá, bora agora para a conclusão dessa redação. Bom, vamos lá agora, né? Conclusão. Infere-se, portanto, a necessidade de combater o tema da redação. Para que isso aconteça, é dever do agente social mais a ação. Então aqui no início nós temos o tópico frasal, né? Ou digamos que seria a abertura da conclusão, onde a gente apresenta o tema, e em seguida a gente apresenta também o agente social, quem vai resolver o problema, e a ação, ou seja, o que vai ser feito para combater esse problema. Destarte, isso será feito através de o modo, o meio, como vai ser realizada essa proposta de intervenção, juntamente com o detalhamento. Você vai detalhar essa proposta, como sempre, tem que detalhar, tem que argumentar, como eu falei no meio do vídeo, e também você vai apresentar a finalidade da solução, né? A finalidade, como assim, por que tem que ser feito, para quê? É aqui que você vai colocar isso. E por fim, nós temos o fechamento. Dessa forma, adotando tais medidas, a aplicação de força suficiente contra o problema realizar-se-á e, certamente, sairá do repouso. Ou seja, uma retomada aí da alusão que a gente colocou na introdução. Então, tem uma coerência nisso, né? Você sempre está relacionando repertórios de parágrafos distintos, e isso é ótimo no seu texto. Mostra que você não está colocando ideias, palavras, repertórios soltos na sua redação, que você sempre está retomando, que você sempre está sendo coeso mesmo, e isso é ótimo. Então, basicamente é isso. Mais uma estrutura aqui completa, né, da conclusão, e que, de certa forma, dá um ótimo fechamento para essa redação. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês usem. Lembrando que se você não gostou desse modelo, tem outros, né? O link está aqui embaixo na descrição. Lá no Instagram também eu solto vários modelos gratuitos de redação. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal para não perder mais nenhum outro conteúdo. Curte o vídeo também, que isso me ajuda bastante. Compartilha com os amigos. Mas é isso. Obrigado por estar aqui comigo e eu te vejo no próximo vídeo.